Boa noite, boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão vendo, que verão este vídeo. Para quem não sabe, sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikbush, e na live de hoje, que está sendo feita exclusivamente pelo Instagram, uma vez que o meu computador ele decidiu dar problema e não está conectando à internet. Então, não tem como fazer pelo Facebook, será apenas pelo Instagram. Depois publico no Facebook, no meu canal do YouTube Papo com Grilo. Que falando nisso, eu também vou ter que descobrir como fazer isso se o computador não conecta na internet. Mas enfim, descubro mais tarde. Já que isso aqui é uma live, né? Eu tenho que esperar que uns 5 minutos para as pessoas chegarem. Enquanto isso, deixa eu ver o que eu poderia ir dizendo de importante. Porque... Oi, boa noite, Vanéia! Né? Porque, enfim, semana passada eu não fiz, então eu não consigo lembrar. Até porque está toda hora... Tô toda hora interrompendo a continuidade das minhas lives, né? Então fica difícil assim de lembrar. Enfim, boa noite, chinês. Deixa eu ver o que eu... Sim, para quem não sabe, essas lives têm como objetivo contar um pouco sobre a história do Brasil, contextualizada na história da capoeira. Né? A gente já falou de muita coisa, assim, coisa pra caramba mesmo, né? E nos vídeos mais recentes a gente tem buscado demonstrar a presença da capoeira nos movimentos políticos e sociais do século XIX. Né? No momento ainda estamos na primeira metade do século XIX, ou seja, 1801 a 1850, né? A gente já falou aqui, na verdade, de um monte de movimento, foi movimento pra caramba, né? Deixa eu lembrar aqui, vou falando aqui os que eu lembro agora, né? O último da semana retrasada foi a rede de sedução Mina, né? Aquela rede de roubo de escravos, roubo assim voluntário, né? Não é sequestro, porque o escravo tinha total participação do escravo, né? Boa noite, Jordana. Né? Assim, a rede de roubo de escravos que conseguia inclusive chegar do outro lado do Atlântico, que vai ser uma coisa que eu vou falar no vídeo de hoje, em que a gente vai comentar sobre algumas rebeliões que tiveram no arsenal da Marinha, né? Na prisão da Ilha das Cobras, enfim. E aí... deixa eu lembrar que sim, antes de falar da rede de sedução Mina, comentarmos também sobre um personagem aí dessa rede, o grande Riscadinho, né? Um cara que o próprio chefe de polícia, Eusébio Queiroz, demonstrou certa admiração, né, no caso, e que foi inclusive deportado para a África porque era considerado um elemento extremamente perigoso. Boa noite, Mike. Enfim, a gente falou antes disso sobre uma série aí de revoltas de caráter separatistas, começando aí pela Conjuração Baiana de 1798 e depois, deixa eu lembrar aqui, a Revolução Pernambucana de 1817, Confederação do Equador de 1820, qualquer coisa, talvez 28, eu nunca lembro qual que foi a data da Confederação do Equador. E depois, qual que foi a outra? Deixa eu lembrar aqui. Sim, a revolta do Pedro Guanais, que eu não lembro qual foi o ano, né? Foi 1830 e qualquer coisa. E a revolta do Forte do Mar, né? Duas revoltas aí ligadas justamente ao mundo da capoeira, né? Já que a gente tem um corrido que faz menção, né, a essas revoltas, mais especificamente a do Pedro Guanais, que aconteceu lá na região de Cachoeira, de São Félix Cachoeira, né?
E antes de falarmos dessas revoltas, falamos da rebelião dos soldados estrangeiros, que aí eu acho que essa que é de 1828, acho que a Confederação do Equador ou é antes ou depois, não lembro mesmo o ano, mas a dos soldados estrangeiros eu tenho assim 99% de certeza que é de 1828. E também sobre os conflitos entre os cabras e os pés de chumbo, que inclusive vai aparecer novamente nesse vídeo sobre as rebeliões no arsenal da Marinha. Que mais? Deixa eu lembrar aqui sobre a independência do Brasil, as guerras de independência, mais especificamente a guerra de independência na Bahia, né? Com certeza eu acho que a gente... greve negra da Bahia, claro, a gente também falou sobre a greve negra da Bahia, né? Uma greve magnífica de escravos lá em Salvador. Enfim, eu acho que a gente comentou sobre mais coisas, no momento eu não tô me lembrando, né? Mas vamos começar aqui o nosso vídeo, né? Mas antes de começar o vídeo, é claro que não tem como deixar de mencionar, né, que semana passada, né, foi dia 20 de novembro, né, no Dia da Consciência Negra. Não fiz vídeo porque, bom, para começar eu tava em dúvida se a viagem seria no domingo ou no sábado, né, e foi no domingo, que eu fui lá para Petrolina, né, para o evento do Cientex, apresentar trabalhos alheios, coisa e tal, né, mas não fiz também porque, já que eu não fui para Petrolina, né, aproveitei para ir lá no Gavião, né, que teve o evento do meu grupo, né, da Associação de Artes e Culturas Jack Voador, né, em comemoração à consciência negra. E já que então eu não tive a oportunidade de falar alguma coisa na consciência negra e tal, com certeza atacar aí certos energúmenos, né, que graças a Deus, Oxalá e Mairmona, e logo iremos nos livrar deles e talvez até, se o Brasil assim tiver o mínimo de decência que se espera, vão ir parar na prisão, né? E quem sabe, assim, com muita sorte, né? Assim, eu particularmente desejo muito que nunca mais saiam da prisão, né? Saiam só assim pra ir pra cova, né? Então, gente, né, já que eu não tive essa oportunidade, vou aqui cantar uma ladainha do Mestre Jogo de Dentro, né, que eu vou cantar quando depois, né, vou trazer ela de novo para discutir ela, né, aqui simplesmente para não deixar passar em branco, né. Quando for conversar sobre a abolição da escravatura, eu converso melhor sobre essa música, mas que é assim: a história nos engana, dizendo pelo contrário. Até diz que a abolição aconteceu no mês de maio. A prova dessa mentira é que da miséria eu não saio. Viva 20 de novembro, momento pra se lembrar. Não vejo em 13 de maio nada pra comemorar. Muito tempo se passado e o negro sempre a lutar. Zumbi é nosso herói, Zumbi é nosso herói. Em Palmares foi senhor, pela causa do homem negro foi ele quem mais lutou, câmara. Viva Zumbi, viva Zumbi, câmara. Viva Dandara, viva Dandara, câmara. Ganga Zumba, Ganga Zumba, câmara. Viva Qualtune, viva Qualtune, câmara. Angola Janga, Angola Janga, câmara, né? E claro que também não podemos deixar passar em branco o fato de que foi essa semana? Essa semana, né? Agora eu não lembro se foi 20 de novembro. Não, 20 de novembro não foi. 23 de novembro, né? Foi aí
o dia do nascimento do grande mestre Bimba Manuel dos Reis Machados, né? Um dos responsáveis aí por espalhar a capoeira para o mundo todo e conseguir legalizar a nossa arte, né? Que vale lembrar, já que falei de consciência negra, né? Vale lembrar que deixa eu ver, minha bisavó estava viva quando a capoeira era proibida, né? E ela morreu faz alguns anos atrás, não faz muito tempo não. Então assim, gente, pra pensar em consciência negra, né? Lembrar também que a polícia adorava atacar terreiro de vez em quando, até 1950, né? E que inclusive tem gente que até hoje adora atacar terreiro, né? Então, enfim, boa noite, Alba Sampaio, né? Agora falando aqui das rebeliões e levantes no arsenal da Marinha, né? Para começar, né, lembrar, né, uma coisa que eu tenho certeza que eu já devo ter falado, né, que a prisão da Ilha das Cobras foi prisão para onde enviaram capoeiras aí, principalmente pela década de 1830, né? Para quem não se lembra, para quem não sabe, né? O que acontece? Inicialmente no Brasil, a cadeia se resumia no Brasil, quando eu digo no Brasil, eu tô falando do Rio de Janeiro, né? Da cidade do Rio de Janeiro, né? Mas que também era a realidade de muitos outros lugares do Brasil, né? Se resumia à cadeia velha, que era uma prisão que ficava embaixo do Senado. Era uma maravilha, né? Aquele troca-troca de escadas maravilhoso, né? Porque você tinha a prisão embaixo e o Senado em cima, né? E no Rio de Janeiro você tinha aí essa prisão era chamada de cadeia velha. Boa noite, José. Só que com aquele aumento da população do século XIX, né? Que vem o Dom João VI, coisa e tal, a população, principalmente escrava, aumenta, com mais escravos, mais pessoas vão sendo libertas aí por alforrias, coisa e tal, né? Começou a ficar insustentável manter todo mundo preso só na cadeia velha, né? Então, vão começar a ser criadas outras prisões, como a prisão da Ilha das Cobras e a prisão do Aljube. A Ilha das Cobras, ela vai ter um monte de rebeliões, um monte de revoltas, né? Porque ela vai começar a sofrer de superlotação aí pela década de 20, pela década de 30, né? Um problema que vai ser amenizado, não vai ser resolvido, vai ser só amenizado com a construção da Casa de Correção, né? Que vai ser um complexo prisional aí do Rio de Janeiro, né, que vai se reduzir que vai ser resumida a Casa de Correção, a Casa de Detenção e ao calabouço, né? Que só vai ter as obras concluídas em 1850. A Casa de Correção vai ser destinada aos presos que estavam cumprindo pena. Já a Casa de Detenção vai ser destinada a prisões curtas, como, por exemplo, prisões de capoeiras, né, que você prendia num dia, soltava no outro, né? Eu soltava 3 dias depois. Prisões de crimes pequenos, e também para aqueles que estavam aguardando o julgamento. E o calabouço vai ser originalmente ele se localizava lá na antiga praia da Piaçava, na região do antigo Morro do Castelo, e depois vai ser transferido aí para esse complexo prisional, e vai ser justamente o destino dos escravos que iriam receber a punição corporal, né, ou punição do açoite. E o calabouço vai ser extinto em 1874. Então, a Ilha das Cobras, né? Tem até uma música para falar da Ilha das Cobras, né? Do CD do Tônio Matéria, né? Não fala sobre... na verdade, o foco não tem nada a ver com as rebeliões da Ilha das Cobras, né? É sobre a revolta da Chibata, né? Mas que eu adoro essa música, que é assim, acorda como é que era?
Acorda, levanta, lá vem a porrada, marinheiro lutando em plena Guanabara. Acorda, levanta, lá vem a porrada pra Ilha das Cobras. Ah, pronto, lembrei aqui. Acorda, levanta, lá vem a porrada, marinheiro lutando em plena Guanabara. Acorda, levanta, lá vem a porrada, estão se esquivando da chibatada. Acorda, levanta, lá vem a porrada, pra Ilha das Cobras eu não volto mais. Acorda, levanta, lá vem a porrada, olha dragão do mar buscando a paz. Acorda, levanta, lá vem a porrada, né? Eu acho maravilhosa essa música. E que acaba mesmo não falando desse contexto, tendo muito a ver com as rebeliões aí do Dick, né? Porque além de ser destino de capoeiras, né? Vai se mandar muitos capoeiras aí para essa prisão, né? A partir de uma determinada época. Também vai ser destino de prisão de marinheiros. Os marinheiros eram presos, eram enviados para a prisão do Arsenal da Marinha, né? Então, e o que acontece? Isso na verdade vai ser uma coisa muito curiosa, porque justamente o fato dos marinheiros estarem sendo mandados para essa prisão vai acabar se tornando um dos pontos centrais para a organização das fugas atlânticas, né? Que era basicamente o seguinte: o povo fugindo para o outro lado do Atlântico. Porque vai ter aí a relação dos escravos, vai ter a relação dos detentos, vai ter a relação dos capoeiras sendo construídas com esses marinheiros, né? Vão estar lá fazendo amizades e aí eles vão começar com a ajuda de marinheiros, a se esconderem em navios, né? E vão parar na África, vão parar na Europa, né? E uma coisa curiosa a ser dita é que muitos dos marinheiros, mesmo os vindos dos países europeus, a maioria deles era preto. Então você que vive aí por dizer que é branco porque veio da Europa, né? Fique sabendo que os marinheiros que eram presos no Brasil, vindos da Europa, a maioria deles eram pretos, eram mulatos, né? Então, enfim, só aí pra cutucar na ferida, né? Dessa gentalha que se diz branca e que não é. Essa gentalha racista mesmo, né? Enfim, e muitas dessas fugas atlânticas vão ser, né, as pessoas vão fugir para a Europa, né? A gente vai ter, isso vai estar relacionado tanto à nacionalidade dos marinheiros, né, ao destino dos navios que chegavam no Brasil, mas também vai ter relação aí com o fato de que na Europa, já no século XIX, escravidão já não vai ser uma coisa praticamente do passado, né? Na Europa, não nos lugares que a Europa colonizava, né? Mas na Europa vai ser porque a gente vai estar aí falando do período da industrialização, né? Então a Europa ela estava passando aí pelo processo de industrialização, construindo indústrias cheias assim de trabalho escravo, né? Porque isso é uma coisa curiosa a se dizer, né? Não tinha escravidão na Europa, pero no mucho, porque pensa nos trabalhadores que estavam vivendo em condições iguais às de um trabalhador escravo, né? Só não era escravo porque estava recebendo alguma coisa, mas era alguma coisa assim, mas não era tanto assim, né? Era realmente uma situação muito cruel. Então a gente vai ter, por exemplo, o Bento Crioulo, que era um escravo prisioneiro da Ilha das Cobras, que vai fugir e vai ser encontrado como um prisioneiro lá em Londres, né? A gente vai ter o Paulo Camundá, que vai fugir em um navio negreiro, né? E aí ele vai voltar para o Rio. E aí uma coisa curiosa, né? Que inclusive eu comentei aqui uma vez que, sei lá, que eu não sabia, né, se essa história de ser deportado era uma coisa boa ou ruim, né? Enfim, isso é uma coisa que eu
ainda quero pesquisar para saber melhor como é essa questão dos escravos que são deportados, né? Mas que aí é uma coisa muito curiosa, que é o fato de que às vezes a pessoa voltava fugia para a África e acabava voltando, né? E aí um curso que eu fiz aí esse ano sobre a história da arte africana, né? Um cara que estava fazendo curso, né? Não lembro agora qual que era o nome dele, mas enfim, ele comentou que o povo que voltava lá para a África, né, não era bem recebido, não passava a viver nas Mil Maravilhas, porque no Brasil a pessoa era criolizada, né? Quer dizer, a pessoa não passava a adotar elementos próprios do Brasil e que não eram compatíveis com os elementos, inclusive do povo dela, né? Então, às vezes, acabava sendo marginalizados e, inclusive, preferindo voltar para o Brasil, né? Por mais absurdo que possa parecer aí numa primeira análise, né? Então, o Paulo Camundá vai ser um desses. A gente vai ter o João Nagô, que vai ser encontrado em um navio que estava indo para Hamburgo, que, para quem não sabe, é uma cidade lá na Alemanha, né? Enfim, a gente vai ter um monte de casos aí de fuga atlântica, né, para o outro lado do Atlântico. Mas falando assim de rebelião na prisão, de confusão na prisão, né? Confusão que começa a aparecer principalmente com a chegada massiva de capoeiras na prisão da Ilha das Cobras, né? Quando os capoeiras começam a chegar, os escravos principalmente, né? Mas outros presos também começam a se recusar a trabalhar, a cometer desacatos à autoridade, né? Enfim, os capoeiras vão chegando, vão acabando assim com a paz-ordeira que reinava na Ilha das Cobras, né? A gente vai ter uma quantidade imensa de fugas, né? Por exemplo, na noite do dia 6 de janeiro de 1826, vai ter um grupo de presos que vai conseguir pegar as armas de fogo da escolta que estava vigiando eles e vai fugir em um barco. Vai conseguir fugir em um barco e aí vão remando, vão ir da Ilha das Cobras até a prainha, que é na atual Praça de Mauá, né? Vai ser dado alarme, aí vai vir um monte de embarcação perseguindo eles, vai começar, aí essas embarcações vão atirar, né? Um tiro de aviso, e aí os presos vão lá atirar de volta, e aí um soldado fica ferido, e aí vai começar a ter um combate naval, né? Trocas de tiros. E aí, durante esse combate, um preto vai ser morto, 11 vão ser feridos. E, infelizmente, a fuga não vai dar muito certo, né? Não ocorreu essa é apenas uma fuga, né? Em 22 de junho de 1833, 34 sentenciados escravos em correção vão fugir, né? Vou comentar depois sobre uma outra fuga, mas que está relacionada a uma revolta maior e um momento político maior, né? Um momento político assim incrível, né? Que diz muita coisa que a historiografia tradicional escolhe esquecer, né? Mas enfim, tanta gente vai fugir, né? Que a prisão da Ilha das Cobras vai gradualmente sendo abolida, né? Vai começar a se preferir outras prisões. Inclusive, uma coisa assim, muito curiosa, né? E que aí está aí os marinheiros lutando em plena Guanabara, né? Literalmente, porque a Ilha das Cobras, se eu não me engano, fica na Ilha da Guanabara, na Baía da Guanabara, né? Agora eu não tenho certeza, minha geografia assim não é exatamente as mil maravilhas que eu às vezes gostaria que fosse, né? Mas enfim, em outubro de 1831, né, vai ter um levante do Corpo de Artilharia da Marinha, que é um corpo militar predominantemente negro, né? Não é o único corpo militar negro que vai ter aí na Ilha das Cobras, também vai ter o Batalhão dos Libertos, que, bom, vai ser de libertos, né? De escravos libertos.
entre outros, né? Não vai ser os únicos soldados pretos aí presentes na Ilha das Cobras. E esse corpo militar vai se rebelar, vai soltar os presos. E os presos vão aderir à revolta. E aí depois ainda vai se unir a guarnição da Presiganga, né? Que para quem não sabe, a Presiganga era um enorme navio prisão que ficava lá ancorado nas proximidades da Ilha das Cobras. E aí a Ilha das Cobras vai ser alvo de artilharia pesada e, bom, além da artilharia, como tá numa ilha, não tinha lá muita água potável, né? E não dá para beber água do mar, então os rebeldes acabaram tendo que se render, né? A revolta falha, e aí os guardas rebeldes vão virar prisioneiros onde? Da Ilha das Cobras, é uma maravilha, né? E aí, né? Inclusive, só um comentário assim à parte, né? Mas só uma observação, né? Ser humano é assim, o animal mais sonso que existe, né? Porque não consegue viver sem água potável e insiste em jogar lixo no rio. Não sei o que acontece, né? Gente, sinceramente, eu me pergunto como é que ser humano pode se dizer um animal racional, né? E consegue fazer uma idiotice dessa, mas enfim, né? E quando não tá jogando lixo no rio, tá jogando lixo no mar, né? Sinceramente, uma sapiência maravilhosa, né? Me pergunto como é que as pessoas se convenceram de que ser humano é racional e que os outros animais não são, né? Mas enfim, essa união aí de guardas e prisioneiros, né? É pelo seguinte fato, é porque os guardas não estavam em condições muito melhores que os prisioneiros, né? A comida era ruim, né? O soldo era baixo. E aí, além de tudo, né? A gente tá falando de uma época em que as pessoas eram punição corporal era uma realidade, então os guardas recebiam chibatadas por qualquer falta que tivessem, né? Justamente as mesmas chibatadas que os presos recebiam. E aí uma curiosidade a se notar é porque... e inclusive tem essa, né? Porque os animais nem fazer xixi, cocô na água fazem, né? Perto do rio fazem, né? Então, assim, sinceramente, não sei como é que as pessoas se convenceram de que o ser humano é racional e os outros animais são irracionais, né? Mas enfim, né? Então, né? A gente tá falando assim, inclusive de corpos militares predominantemente negros, né? Então tem aí um estigma da escravidão, querendo ou não, né? Essa questão aí de ficar chicoteando soldados, né? E que inclusive vai ser justamente razão da revolta da chibata, né? Sobre a qual um dia a gente fala, né? Porque, enfim, né? Estamos, sei lá, o ano inteiro só falando aqui dessa primeira metade do século XIX não termina, né? Enfim, né? Então, assim, tem esse estigma da escravidão por trás, né? E aí o negócio fica muito curioso por conta do seguinte. Então era muito comum ter prisioneiros, ter escravos que foram condenados a galés, que para quem não sabe era uma punição por crime hediondo. Hediondo nem tanto, né? Hediondo depende da perspectiva, né? Porque o que era um crime hediondo? Escravo matar um senhor é um crime hediondo, né? Mas citando Luiz da Gama, né? Grande abolicionista, um dos responsáveis por terem feito a abolição, né? E não, Princesa Isabel, quem se importa com a Princesa Isabel, né? Viva Luiz da Gama, viva todos os outros que fizeram a abolição, né? Todos negros, por sinal, Luiz da Gama era negro, e além de advogado, né? Autodidata, né? Citando Luiz da Gama, um escravo que mata o senhor está agindo em legítima defesa, né? Luiz da Gama, ele disse isso certa vez em uma das defesas dele, né? Uma coisa assim que eu nunca vou esquecer, né? Porque a sociedade, por algum motivo, sei lá, porque considerou o argumento chocante, né? Sei lá, né? Pra mim faz todo sentido. Mas enfim, então, assim, crimes hediondos, né? Eram os condenados a galés, né? E era muito comum
Então ele estaria aí circulando livremente pela cidade, indo beber, jogar capoeira, coisa e tal, né? Inclusive acontecia de, às vezes, não apenas os prisioneiros fugirem, mas os guardas fugirem junto para ir beber, né? Desapareceu assim por uns dias para passar num bar, passar num zungu, num batuque, na roda de capoeira, coisa e tal. E aí voltavam para a prisão, né? Enfim, sim, uma maravilha, né? Então, por conta dessas questões todas, a prisão aí, da Ilha das Cobras vai começando a ser abandonada com o passar do tempo, né? Com aí a construção da casa de detenção, de correção, coisa e tal, né? E aí, falando assim, entrando assim na parte que eu quero chegar em especial, né, que é assim a parte em que essas rebeliões demonstram um caráter mais político de todos, né, quando em 1829 acontece um tumulto próximo ao arsenal, né, que divide os marujos dos escaleres, os caixeiros da loja, vendas e tanuarias que tinham por lá, né, e que estavam dizendo: morra tudo quanto é do arsenal, e o povo do arsenal estava gritando: mata pé de chumbo, né. E aí vai acontecer um tumulto, uma briga aí na Ilha das Cobras. Um preto lá da ilha, o João Felício, vai ser ferido no braço com uma facada, né? E o que foi isso? Isso foi conflito de Malta no meio da complexo prisional, né? Um conflito de Malta, né? Mas principalmente um conflito político, porque aí a gente tem que lembrar que Dom Pedro I abdica o trono por volta aí do ano de 1830, né? Década de 1830, do ano de 1830, né? E aí, o que acontece? Quem que eram os pés de chumbo? Pé de chumbo eram os portugueses, né? Os pés de cabra eram os brasileiros, os pés de chumbo eram portugueses, sobre os quais a gente já conversou aqui, né? Então isso é um conflito político, muito mais do que conflito de Malta, né? Um conflito entre brasileiros e portugueses. E aí, né? Então é um conflito que está presente aí dentro dessa ilha, né? E que vai se demonstrar assim, muito mais forte quando acontece o seguinte: vai começar a correr aí no ano de 1830 rumor de uma rebelião, né, seguida de uma fuga em massa, e esse rumor chegou aos ouvidos do ministro das Relações Exteriores, graças por meio aí do cônsul da Prússia, né? Não se sabe como foi que o cônsul da Prússia ficou sabendo dessa rebelião, mas assim que ele soube, comunicou ao ministro das Relações, o ministro das Relações comunicou aí às autoridades, aí se tomou as providências para acabar com essa rebelião, né? E aí então não aconteceu a rebelião. Só que aí, né, o Dom Pedro I foi deposto, né? Quando o Dom Pedro I foi deposto, o que acontece? Um monte de soldados da Ilha das Cobras tinha saído do posto para apoiar o povo, né? O povo aí tá fazendo aí a manifestação, por assim dizer, né, contra Dom Pedro I, e aí os soldados da Ilha das Cobras tudo saíram para apoiar, né, a abdicação para forçar a abdicação do Dom Pedro. Quando isso aconteceu, sabe o que aconteceu? O batalhão dos granadeiros e o 14º batalhão e os presos vão arrombar as celas, eles vão se unir, esses batalhões vão armar os presos vão conseguir também se armar, né, coisa e tal, e aí vão tomar a prisão, né? Eles tomam a prisão. Isso na madrugada do dia 6 pro dia 7, né? Vai ser feita uma reunião para decidir o que iam fazer com a situação, né? Porque a prisão foi tomada, não só pelos presos, mas pelos guardas, né? E aí vão mandar o alferes José Antônio da Costa para acabar com aquilo, né? E ele vai voltar no dia 7 informando que os presos não queriam saber de voltar para as celas, né?
porque eles queriam defender a causa do Brasil, né? Eles queriam garantir que o Dom Pedro I ia voltar para Portugal e ia abdicar do trono, né? E aí vão enviar aí uma força militar considerável para acabar com a rebelião e vão forçar os presos a voltarem para as celas, né? E aí aí quando vão checar se os presos, vão ver 42 fugiram, né? Vão encontrar os varões da janela cortados com água e serrote de serra de reboque, né? Os sentinelas vão soltar o alerta e vão conseguir só capturar 11 presos, né? Então, enfim, nesse caso, na verdade, demonstra muita coisa, né? Demonstra em especial que essa perspectiva de que a população não participou da política brasileira, né, até a proclamação da República, né, não é a maior falácia de todas, não, é a maior mentira de todas mesmo, né, porque você pensar que até os prisioneiros, né, até o povo que estava preso, a população carcerária e articulou para conseguir depor o Dom Pedro I, né? Então, assim, essas são só algumas das revoltas e rebeliões que aconteceram aí na prisão da Ilha das Cobras, né? Que sem dúvidas tem muito a ver com a presença dos capoeiras, porque quando os capoeiras chegam é que os escravos começam a cada vez mais terem esses desacatos à autoridade, né? Então, e com certeza, não é provável não, é com certeza os capoeiras estão metidos aí tudo, né, essas rebeliões, porque os capoeiras fazem, assim como os marinheiros eram boa parte dessa população carcerária, inclusive os marinheiros, em contato com os capoeiras, vão começar a aprender a capoeira e vai ter marinheiro sendo preso por capoeira, né, vai ter militares, reclamando de soldados, de marinheiros, arranjando confusão junto com os capoeiras, vai ter aí conflito de Malta no meio de um complexo prisional envolvendo os marinheiros, né? Então, assim, esse aí são alguns dos momentos em que a capoeira se fez presente na política nacional como um todo, né? Na história nacional como um todo, né? Um dos momentos aí mais importantes do século XIX, que é a abdicação do Dom Pedro I, né? E que vai ser aí razão para uma série de revoltas que vai estourar pelo Brasil todo, né? Enfim, gente, era sobre isso que eu queria falar, né? Por hoje é só. Até a próxima semana, né? Viva aí a todo o povo negro, né? Que ainda está lutando, porque nossa luta não acabou, só vai acabar quando a gente ganhar e a gente ainda não ganhou, né? E por hoje é só esse vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir colocar ele no YouTube não, porque eu tenho que descobrir como é que eu vou fazer para baixar no celular para colocar no YouTube, né? Justamente porque o computador aí tá com problema, né? E se eu conseguir colocar no YouTube também vou colocar ele no Instagram, né? Falta descobrir como. Mas enfim, gente, por hoje é só. Até a próxima semana, em que eu creio que a gente irá conversar sobre a cemiteirada, né? Na Bahia, né? Enfim, até a próxima semana, então.